Ele, um magnata recluso e desiludido, via todos com desconfiança. Ela, uma faxineira discreta e humilde, acostumada a ser invisível. Em uma noite de trabalho, um momento de vulnerabilidade dele a força a agir. E Helena, com sua calma e perspicácia, é a única capaz de ajudá-lo. Ao se apresentar, sua humildade peculiar, "Sou apenas a faxineira, senhor", atinge Alexander de forma profunda. Confrontado com a autenticidade dela, ele a observa não como funcionária, mas como mulher. Vendo a dignidade e a pureza em seu olhar, ele a segura e, com a voz rouca de emoção, responde: "Não, Helena, você não é apenas a faxineira. Para mim, você é tudo." Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. A madrugada de São Paulo ainda cobria os arranha-céus quando Helena Silva empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor silencioso do 32º andar da Torre Blackwood. Seus passos ecoavam discretamente sobre o mármore polido, um som que ela havia aprendido a abafar ao longo dos 3 anos trabalhando naquele templo de vidro e aço. Aos 26 anos, Helena conhecia cada canto daquele edifício melhor que sua própria casa no Capão Redondo. Um quarto alugado que dividia com mais 2 moças, onde mal cabia sua cama de solteiro. O uniforme azul marinho, sempre impecável. Apesar de já estar no 3º ano de uso, carregava bordado discreto no peito. Limpeza Silva Encia. A empresa de sua tia Conceição, que lhe deu a oportunidade quando Helena mais precisava, após a morte do pai e com a mãe internada por problemas cardíacos. Cada centavo do salário ia para o tratamento da mãe, ou para as parcelas do curso técnico em administração que fazia aos sábados, alimentando um sonho que parecia distante como as estrelas que ainda brilhavam lá fora. Helena parou diante da porta dupla de mogno com a placa dourada. Alexander Blackwood, CEO. Mesmo depois de limpar aquela sala centenas de vezes, ainda sentia um frio na barriga. Não pelo homem que jamais a notara, mas pelo que ele representava. Um mundo de poder e possibilidades que ela observava através do vidro, como quem admira um aquário sem jamais tocar a água. Conferiu o relógio, 4h15 da manhã. O CEO sempre saía por volta das 2, depois de mais um dia de 16 horas construindo seu império tecnológico. Helena suspirou e digitou o código no painel eletrônico. A porta se abriu para revelar não o escritório vazio que esperava, mas a silhueta de um homem curvado sobre a mesa, iluminado apenas pela luz azulada de múltiplos monitores. Alexander Blackwood estava ali, os cabelos escuros desalinhados, a camisa branca com as mangas dobradas e a gravata afrouxada. Papéis, espalhados pela mesa como peças de um quebra-cabeça complexo demais para qualquer mortal decifrar. Helena congelou na porta. Em 3 anos, jamais havia cruzado com ele durante o expediente noturno. O protocolo era claro. Se algum executivo estivesse no prédio, a limpeza deveria ser adiada. Mas ninguém a havia avisado, e o sistema de segurança confirmara que o andar estava liberado. Tentou recuar silenciosamente, mas o carrinho emitiu um rangido traidor. Alexander ergueu a cabeça bruscamente e seus olhos se encontraram. Helena sentiu o sangue gelar. Aos 38 anos, Alexander Blackwood era ainda mais imponente pessoalmente do que nas fotos dos jornais econômicos. Os olhos cor de aço pareciam perfurar sua alma, analisando-a como um dos códigos complexos de seus softwares. "Desculpe, Sr. Blackwood." Helena murmurou, baixando o olhar. "Eu não sabia que o senhor ainda estava aqui. Volto mais tarde." Mas, antes que pudesse se afastar, Alexander se levantou cambaleante, levando a mão à testa. O estresse dos últimos meses, as investigações federais sobre práticas anticompetitivas, a traição de Marcos, seu sócio e melhor amigo que tentara. Um golpe corporativo, a pressão constante dos investidores, tudo desabou sobre ele como uma avalanche. Suas pernas fraquejaram e ele se apoiou pesadamente na mesa. Helena viu o homem mais poderoso do país se curvando de dor e, num impulso, largou o carrinho e correu até ele. "Sr. Blackwood, o senhor está bem?" Alexander tentou focar nos olhos preocupados diante dele.
Uma mulher jovem, de feições delicadas emolduradas por cabelos castanhos, presos num coque simples. Não havia artifício em sua expressão, apenas uma preocupação genuína que ele não via há anos. Eu preciso, ele murmurou, tentando se endireitar, mas a tontura o derrubou na poltrona. Helena não hesitou. Pegou o telefone da mesa. Para. Quem a senhora está ligando? Alexander perguntou, alarmado. Para a emergência médica, senhor. O senhor pode estar tendo um infarto. Não. Alexander segurou seu pulso com mais força do que pretendia. Não pode haver escândalo. A mídia, os acionistas. Helena o encarou por um momento, compreendendo. Colocou o telefone no gancho e foi até o frigobar, voltando com uma garrafa de água. Beba devagar, ordenou com uma gentileza firme que Alexander não esperava de uma funcionária. Quando foi a última vez que o senhor comeu alguma coisa? Alexander tentou lembrar e percebeu que não conseguia. Helena abriu sua bolsa simples e tirou um sanduíche embrulhado em papel alumínio. É só pão com queijo, disse, oferecendo. Metade, mas vai ajudar. Naquele momento, no silêncio da madrugada paulistana, entre a mulher de uniforme azul e o homem de terno de R$3.000, algo se movia. Uma rachadura microscópica no muro que separava dois mundos. Alexander mastigou o sanduíche em silêncio, surpreso com a fome que não percebia ter. O gesto simples de Helena, dividir sua própria refeição com um estranho, o desconcertava mais do que qualquer estratégia empresarial complexa. Quando foi a última vez que alguém se preocupou genuinamente com seu bem-estar, sem segundas? Intenções? Como você se chama? Perguntou, estudando o rosto dela com uma intensidade que fez Helena desviar o olhar. Helena Silva, senhor. Trabalho na equipe de limpeza há 3 anos. 3 anos? Alexander repetiu, como se processasse. Um dado impossível. E eu nunca a vi antes. Eu trabalho de madrugada, senhor. Das 2 às 6. Normalmente o senhor já foi embora quando chego. A resposta simples carregava uma verdade incômoda. Helena conhecia sua rotina, mas para ele, ela era invisível. Uma sombra que cuidava de seu espaço enquanto ele dormia, apagando vestígios de suas longas jornadas para que ele encontrasse tudo perfeito na manhã seguinte. Por que está trabalhando tão tarde hoje? Helena perguntou, guardando o papel alumínio na bolsa com cuidado econômico que não passou despercebido. Alexander hesitou. Não costumava explicar suas decisões para funcionários, mas algo na sinceridade daqueles olhos o desarmava. Problemas. Com a aquisição da TechSul. Meu sócio. Parou abruptamente. Por que estava contando aquilo para uma faxineira? Helena percebeu sua relutância e se levantou. Vou deixar o senhor trabalhar. Posso limpar este andar amanhã. Espere. A palavra saiu antes que Alexander pudesse pensar. Helena parou, mas não se virou. Obrigado, pelo sanduíche, e por não ter ligado para a emergência. Não precisa agradecer, Sr. Blackwood. Qualquer pessoa faria o mesmo. Mas Alexander sabia que não era verdade. Em seu mundo de backstabbing corporativo e relações calculadas, ninguém faria o mesmo. Nem Marcos, que durante 20 anos de amizade jamais demonstrara uma fração da preocupação genuína que aquela desconhecida mostrara em poucos minutos. Helena saiu, empurrando seu carrinho, e Alexander ficou observando a porta por onde ela desaparecera. O escritório, que momentos antes parecia um bunker seguro, agora se sentia sufocante. Pela primeira vez em anos, questionou se estava vivendo ou apenas sobrevivendo. Nos dias seguintes, Alexander se pegou chegando mais tarde ao escritório, fingindo para si mesmo que era para evitar o trânsito, mas no fundo esperava cruzar com Helena novamente. Quando isso não aconteceu, começou a inventar desculpas para trabalhar até mais tarde, mas ela parecia ter voltado ao horário normal. Uma semana depois, Márcia, sua secretária, trouxe um relatório sobre a empresa de limpeza. Sr. Blackwood, recebi uma reclamação sobre a qualidade do serviço no 32º andar. A funcionária Helena Silva tem faltado bastante. Talvez devêssemos considerar sua substituição. Alexander sentiu algo se contrair no peito. Que tipo de faltas? Segundo o supervisor,
Ela tem chegado atrasada e saído mais cedo nas últimas semanas. Aparentemente tem problemas familiares. Naquela noite, Alexander permaneceu no escritório até às 4 da manhã. Quando Helena chegou, ele notou imediatamente que algo estava errado. Ela parecia exausta, com olheiras profundas, e suas mãos tremiam ligeiramente ao empurrar o carrinho. Helena. Ela se sobressaltou ao vê-lo. Senhor Blackwood, desculpe, eu não sabia. Você está bem? A pergunta saiu com mais preocupação do que ele pretendia demonstrar. Helena hesitou, claramente lutando entre a educação e a exaustão. Sim, senhor, apenas um pouco cansada. Mas Alexander viu além das palavras. Viu a forma como ela se apoiava no carrinho, como evitava seu olhar, como suas roupas, sempre impecáveis, estavam ligeiramente amarrotadas. Márcia me disse que você tem faltado. O rosto de Helena empalideceu. Minha mãe está no hospital. Às vezes preciso ficar com ela durante os exames, mas prometo que não vai afetar meu trabalho, Sr. Blackwood. Por favor, não me demita. Eu preciso deste emprego. A vulnerabilidade crua em sua voz atingiu Alexander como um soco no estômago. Ela não estava pedindo favores ou tentando manipulá-lo, estava simplesmente sendo honesta sobre sua situação desesperadora. Que hospital? Hospital das Clínicas. Ela tem problemas no coração e... Alexander a interrompeu. Amanhã à noite quero que traga todos os documentos médicos dela. Relatórios, exames, tudo. Helena o encarou confusa. Senhor, apenas traga. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Alexander fez algo que não fazia há anos. Usou seu poder para algo além de lucro. Ligou para Dr. Eduardo Mendes, o melhor cardiologista de São Paulo e seu amigo pessoal. Eduardo, preciso de um favor. Quando Helena chegou na noite seguinte com uma pasta amarelada cheia de papéis, encontrou Alexander esperando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Havia algo diferente em seus olhos, uma intensidade que a fazia sentir como se estivesse à beira de um precipício, sem saber se seria empurrada ou salva. Alexander estudou os documentos espalhados sobre sua mesa com a mesma concentração que dedicava aos contratos mais complexos. Helena permanecia de pé, inquieta, torcendo as mãos enquanto observava o CEO analisar a vida médica de sua mãe como se fosse um relatório financeiro. Dona Conceição Silva, 54 anos, cardiomiopatia dilatada. Alexander murmurou, folheando os exames. Está na fila de transplante há 2 anos. O senhor não precisava se preocupar com isso. Helena disse baixinho. Eu só trouxe porque o senhor pediu, mas... Dr. Eduardo Mendes vai examinar sua mãe amanhã no Hospital Sírio-Libanês. Alexander a interrompeu, erguendo os olhos para ela. Ele é o melhor cardiologista do país. Já marquei a consulta. Helena ficou imóvel, como se não tivesse processado as palavras. Sr. Blackwood, eu não posso pagar um médico particular. O plano da empresa só cobre. Não está pedindo. Eu estou oferecendo. Mas por quê? A pergunta saiu num sussurro desesperado. Por que o senhor faria isso por mim? Alexander se levantou, andando até a janela que mostrava São Paulo ainda dormindo. A pergunta ecoava em sua mente porque ele mesmo não sabia a resposta. Ou talvez soubesse e não quisesse admitir. Você me ajudou quando eu precisava. Agora é minha vez. Eu só lhe dei meio sanduíche. Você me deu mais do que imagina. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de algo que nenhum dos dois sabia nomear. Helena se aproximou hesitante. Eu não posso aceitar sua caridade, Sr. Blackwood. Não é caridade? Alexander se virou para encará-la. É um investimento? Em quê? Em alguém que vale a pena. As palavras ficaram suspensas no ar. Helena sentiu algo se mexer em seu peito, uma emoção perigosa que ela não podia se permitir ter. Homens como Alexander Blackwood não se interessavam por mulheres como ela. Essa era uma lei fundamental do universo. O senhor mal me conhece. Sei o suficiente. Alexander deu um passo em direção a ela. Sei que trabalha 3 empregos para pagar o tratamento da mãe.
Sei que está fazendo curso técnico aos sábados. Sei que guarda metade do sanduíche para o almoço do dia seguinte, mas mesmo assim, dividiu comigo. Helena recuou, assustada com o quanto ele havia descoberto sobre sua vida. O senhor me investigou? Não precisei investigar. Bastou prestar atenção. A revelação a deixou vulnerável e exposta. Durante 3 anos, ela havia sido invisível e, de repente, se sentia nua sob o olhar penetrante dele. Eu deveria ir. Ainda tenho 5 andares para limpar. Helena. A forma como ele disse seu nome fez algo se contrair em seu estômago. Por que tem tanto medo de aceitar ajuda? A pergunta tocou em algo profundo e doloroso. Helena fechou os olhos por um momento. Por quê? Nada na vida é de graça. Sempre há um preço, e pessoas como eu nunca conseguem pagá-lo. Pessoas como você? Pobres, invisíveis, descartáveis. A amargura em sua voz surpreendeu a ambos. Alexander viu além da fachada de resignação que ela mostrava ao mundo. Quem te fez acreditar nisso? Helena hesitou, mas algo na expressão dele, uma compreensão que parecia vir de lugar similar de dor, a fez falar. Meu pai era porteiro de um prédio nos Jardins. Trabalhou lá 15 anos, sempre pontual, sempre dedicado. Quando adoeceu, os moradores fizeram uma vaquinha para ajudar com os remédios. Sua voz ficou mais baixa. Depois que ele morreu, descobri que eles descontavam o dinheiro da caridade do salário dele, mês a mês. Ele nunca contou para ninguém. Alexander sentiu algo se partir dentro dele. A crueldade casual da elite que conhecia tão bem, a hipocrisia de pessoas que se achavam generosas enquanto sugavam a dignidade dos outros. Helena. Por isso sei que sua ajuda tem um preço. Só não sei qual é ainda. E se eu disser que não tem preço nenhum? Então eu diria que o senhor está mentindo. Homens como o senhor não fazem nada sem razão. Homens como eu. Ela o encarou com uma coragem que não sabia possuir. Ricos, poderosos, acostumados a conseguir tudo o que querem. Alexander riu, mas não havia humor no som. Você acha que eu consigo tudo o que quero? Não consegue? Por um momento, Alexander considerou contar sobre Marcos, sobre a traição que o destruíra por dentro, sobre como descobrira que seu melhor amigo, o homem que considerava irmão, havia tentado vender informações confidenciais para concorrentes, sobre como Isabela, sua ex-noiva, havia escolhido Marcos e o dinheiro sujo em vez do futuro que haviam planejado juntos, sobre como aprendera que no mundo dos ricos não existiam amigos, apenas sócios temporários. Mas, em vez disso, disse apenas: nem sempre. Helena viu algo se quebrar na expressão dele, uma vulnerabilidade que ele tentava esconder por trás da máscara de controle. Aceite a consulta médica, Alexander disse, mudando de assunto. Pelo menos converse com o Dr. Mendes. Sua mãe merece uma segunda opinião. Helena sabia que deveria recusar, que aceitar seria cruzar uma linha perigosa. Mas a imagem da mãe definhando na fila do SUS era mais forte que sua prudência. E depois? Qual será o preço dessa generosidade? Alexander a encarou por um longo momento. A única coisa que quero em troca é que pare de trabalhar até às 6 da manhã. 2 vezes por semana, termine às 4. Tome um café comigo. Por quê? Porque nos últimos 20 anos, você é a primeira pessoa que me trata como ser humano, não como Alexander Blackwood, o CEO. Ele fez uma pausa. E por que tenho a impressão de que você também precisa de alguém que a trate como mais do que apenas a faxineira? Helena sentiu o chão se mover sob seus pés. Era uma proposta simples, mas eles dois sabiam que não havia nada simples naquilo. Era um convite para entrar em um mundo que poderia destruí-la, oferecido por um homem que poderia ser sua salvação ou sua ruína. Só café? Ela perguntou, sua voz quase inaudível. Só café, Alexander confirmou, mas seus olhos prometiam. Muito mais. 3 semanas se passaram desde que Helena começou a tomar café com Alexander às quartas e sextas. O que havia começado como conversas formais sobre trabalho e família evoluiu para discussões sobre sonhos, medos e histórias de vida que ambos guardavam como segredos.
Alexander descobriu que Helena lia vorazmente livros emprestados da biblioteca municipal, enquanto Helena ficou fascinada pelas histórias de como ele havia construído seu império tecnológico a partir de um quarto alugado aos 20 anos. Na noite de sexta-feira, 15 de março, tudo mudou. Helena chegou ao escritório com os olhos inchados de choro. Dr. Mendes havia dado o diagnóstico. Sua mãe precisava de cirurgia cardíaca urgente, mas a fila do SUS significava pelo menos 8 meses de espera. Tempo, que Dona Conceição não tinha. O doutor disse que talvez ela não passe do próximo mês sem a cirurgia. Helena murmurou, as mãos tremendo enquanto segurava a xícara de café que Alexander havia preparado. 150 mil reais. Pode ser que eu consiga reunir esse dinheiro em, talvez, 10 anos. Alexander observou as lágrimas que ela tentava conter. Durante semanas, havia aprendido a ler as microexpressões do rosto dela, a forma como mordia o lábio inferior quando pensativa, como seu sorriso transformava completamente sua aparência. Agora, vendo-a quebrada, algo despertou dentro dele com uma força que o assustou. Eu pago a cirurgia. Alexander, não. Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome. Nós já conversamos sobre isso. 50 mil emprestados, 100 mil como adiantamento de salário. Você paga em 5 anos. Meu salário não é nem perto do suficiente para... Então você vai trabalhar para mim diretamente, como minha assistente pessoal. Helena o encarou, chocada. Eu não sei fazer o trabalho de uma assistente executiva. Você aprende, é inteligente, organizada e... Alexander parou, percebendo que ia longe demais. E o quê? E eu confio em você. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de significado. Confiança era algo que Alexander não oferecia levianamente, não depois de Marcos. Por que está fazendo isso? Helena perguntou, se levantando e caminhando até a janela. Por favor, me diga a verdade. Alexander se aproximou por trás dela, tanto que podia sentir o perfume suave que ela usava. Não uma fragrância cara, mas algo floral e simples que de alguma forma era mais atraente que qualquer perfume francês que já havia sentido. Porque quando olho para você, não vejo apenas Helena, a faxineira. Vejo Helena, a mulher que lê Machado de Assis durante o intervalo, que guarda moedas em um pote para comprar remédios para a mãe, que me fez rir pela primeira vez em 2 anos quando contou sobre seu supervisor, pensando que aliens haviam reorganizado o almoxarifado. Ele fez uma pausa. Vejo alguém que merece mais do que a vida lhe deu. Helena se virou para encará-lo. Estavam perigosamente próximos, tanto que ela podia ver as nuances douradas em seus olhos cinzentos. E você? O que eu vejo quando olho para você? O que você vê? Vejo um homem que construiu muralhas tão altas que nem ele mesmo lembra mais quem é do outro lado delas. Que trabalha 16 horas por dia para não pensar no quanto está sozinho. Que usa o poder como escudo porque alguém o machucou tanto que ele esqueceu como é ser vulnerável. Alexander sentiu como se ela tivesse aberto seu peito e lido diretamente em seu coração. Helena. Vejo alguém que merece mais do que a vida lhe deu também. A tensão entre eles se tornou quase palpável. Alexander ergueu a mão, hesitante, tocando levemente o rosto dela. Helena deveria ter se afastado, deveria ter lembrado das diferenças entre eles, do abismo social que os separava. Em vez disso, fechou os olhos e se permitiu sentir o calor da palma dele contra sua pele. Isso é loucura, ela sussurrou. Complete loucura. Ele concordou, mas não afastou a mão. O momento foi interrompido pelo som da porta do escritório, se abrindo bruscamente. Ambos se separaram como se tivessem levado um choque, e Helena quase tropeçou no carrinho de limpeza. Márcia entrou apressada, com uma pasta na mão. Senhor Blackwood, desculpe interromper, mas preciso que assine os contratos da TechSul antes da reunião de amanhã. Ela parou abruptamente ao ver Helena. Ah, não sabia que a funcionária da limpeza ainda estava aqui. O tom de Márcia deixou claro que havia notado algo incomum na cena.
Seus olhos se moveram entre Alexander e Helena com uma curiosidade. Perigosa. Helena estava me ajudando com uns documentos. Alexander mentiu suavemente, recuperando a compostura. Pode deixar os contratos na mesa. Assino amanhã cedo. Claro, senhor. Márcia colocou a pasta sobre a mesa, mas seus olhos continuaram examinando Helena com interesse predatório. Boa noite, Sr. Blackwood. Senhorita? Silva. Helena, murmurou baixando o olhar. Quando Márcia saiu, o clima tinha mudado completamente. A magia do momento se desfez, substituída pela realidade crua de quem eles eram e onde estavam. Ela vai espalhar fofocas, Helena disse, pegando o carrinho com mãos trêmulas. Márcia é discreta. Márcia é fofoqueira profissional. Amanhã, a empresa inteira vai saber que o CEO estava sozinho com a faxineira às 5 da manhã. Alexander sabia que ela estava certa. Márcia tinha acesso a todos os executivos, todos os departamentos. Uma palavra aqui, uma insinuação ali, e, em uma semana, a história estaria distorcida além do reconhecimento. Isso muda alguma coisa? Ele perguntou. Helena o encarou e ele viu medo em seus olhos, não dele, mas do que aquilo poderia significar para ambos. Muda tudo. Você tem uma reputação a proteger. Eu tenho um emprego a manter. E se eu disser que não me importo? Com fofocas? Então eu diria que você está sendo ingênuo. Homens como você podem sobreviver a escândalos. Mulheres como eu são destruídas por eles. Alexander quis argumentar, mas sabia que ela estava certa. O mundo dos negócios de São Paulo era um campo minado de fofocas e intrigas. Um CEO solteiro, rico e poderoso, poderia ter um caso, e no máximo seria chamado de conquistador. Uma faxineira pobre seria rotulada como interesseira, oportunista ou pior. Aceite minha oferta, ele disse subitamente. Torne-se minha assistente, oficialmente. Com contrato, salário digno, tudo legal. Alexander. Se vão falar mesmo, que pelo menos seja sobre algo verdadeiro. Você trabalhando para mim, crescendo profissionalmente, tendo a chance que merece. Helena sabia que estava sendo oferecida uma oportunidade que mudaria sua vida, para sempre, mas também sabia que ao aceitá-la, estaria dando o primeiro passo em direção a um precipício do qual talvez não conseguisse voltar. E nós? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Nós veremos o que acontece. Helena olhou para Alexander. Realmente olhou, memorizando cada detalhe do rosto dele, a forma como a luz do escritório criava sombras em sua mandíbula, como seus olhos. Pareciam guardar 1000 segredos não contados. Sabia que sua próxima palavra mudaria tudo. Está bem, ela sussurrou. Aceito. Nenhum dos dois percebeu que Márcia havia voltado e estava parada do lado de fora da porta, ouvindo cada palavra, da conversa através do vidro. Em suas mãos, o celular gravava tudo, e em seus olhos brilhava a satisfação de quem acabara de descobrir o escândalo do século. 2 semanas se passaram desde que Helena assumiu oficialmente o cargo de assistente pessoal de Alexander. A transformação havia sido notável. Ela usava agora ternos discretos, mas bem cortados, que Alexander havia insistido em comprar. Seus cabelos estavam sempre impecavelmente arrumados, e ela havia desenvolvido uma eficiência impressionante em organizar a agenda dele e filtrar ligações. Mais importante, a cirurgia de Dona Conceição havia sido um sucesso, e a senhora se recuperava bem no quarto particular do sírio-libanês. Mas a proximidade constante entre eles havia intensificado algo que ambos tentavam: negar. Os cafés da madrugada se tornaram almoços de trabalho. As discussões sobre negócios derivavam para conversas pessoais. Os olhares se demoravam mais tempo que o profissional, e havia momentos em que a tensão entre eles era quase palpável. Alexander estava revisando contratos quando Helena entrou em seu escritório carregando uma bandeja com café e o jornal matinal. Era terça-feira, 2 de abril, e o sol da manhã paulistana entrava pelas janelas do piso ao teto, criando uma atmosfera dourada no ambiente. Sua reunião com os japoneses foi remarcada para as 3.
Helena disse, colocando a xícara na mesa dele. E o advogado Fernandes ligou sobre o processo da Receita Federal. O que ele disse? Que há rumores de que alguém está fornecendo informações sobre sua vida pessoal para os investigadores. Nada comprometedor nos negócios, mas... Alexander ergueu os olhos bruscamente. Mas o quê? Helena hesitou, suas bochechas corando ligeiramente. Parece que estão investigando seus relacionamentos, procurando alguma vulnerabilidade pessoal que possam usar como alavanca. A implicação ficou suspensa no ar entre eles. Alexander se levantou, caminhando até a janela. Helena, talvez seja melhor você pedir transferência para outro departamento. Por quê? A pergunta saiu mais alta que ela pretendia. Porque se estão investigando minha vida pessoal, você vai ser arrastada para isso também. Eu não me importo. Deveria se importar. Alexander se virou para encará-la. Você não faz ideia do que essa gente é capaz de fazer. Naquele momento, a porta se abriu sem que ninguém tivesse batido. Márcia entrou com um sorriso que não chegava aos olhos, seguida por uma mulher que Helena nunca havia visto. Elegante, loira, vestindo um tailleur Chanel que custava mais que o salário anual de Helena. Alexander, querido, a mulher disse, com voz sedosa, precisamos conversar. Alexander se enrijeceu visivelmente. Isabela, o que está fazendo aqui? Helena sentiu o estômago se contrair. Isabela, a ex-noiva que Alexander mencionara vagamente como parte de seu passado doloroso. Apresentando-me a sua nova assistente, Isabela disse, examinando Helena da cabeça aos pés com um olhar calculista. Márcia me contou sobre sua funcionária especial. Helena viu Alexander fechar as mãos em punhos. Márcia, você está despedida. Pode limpar sua mesa. Espere. Isabela levantou a mão. Márcia está trabalhando para mim agora, e ela trouxe informações muito interessantes. A secretária puxou o celular do bolso, apertando play. A voz de Helena ecoou pelo escritório. E nós? Seguida pela resposta de Alexander. Nós veremos o que acontece. O sangue de Helena gelou. Era a gravação da noite em que ela havia aceitado o emprego. Muito tocante, Isabela comentou, guardando o telefone. O CEO poderoso e a Aya Gilbert, faxineirinha pobre, como um conto de fadas moderno. O que você quer, Isabela? Alexander perguntou, sua voz perigosamente baixa. Justiça. Você destruiu Marcos, meu noivo, por causa de uma informação que ele me deu em confiança. Agora é minha vez de usar informações. Helena sentiu como se o chão estivesse desabando, sob seus pés. Marcos, o sócio traidor que Alexander mencionara. Isabela havia escolhido Marcos em vez de Alexander, e agora estava ali para se vingar. Você tem duas opções, meu amor. Isabela continuou, dirigindo-se a Alexander. Primeira, você retira todas as acusações contra Marcos, paga uma indenização de 10 milhões de reais e eu guardo esse material comprometedor para mim. E a segunda opção? Alexander perguntou, embora já soubesse a resposta. Eu vendo. Essa história para todos os tabloides de São Paulo. O CEO bilionário que se apaixonou pela faxineira. Com fotos, gravações e alguns detalhes criativos sobre a natureza do relacionamento de vocês. Isabela sorriu venomosamente. Tenho certeza de que a imprensa adoraria saber como você usa sua posição para seduzir funcionárias vulneráveis. Helena sentiu náusea. A distorção era perfeita. Ela seria pintada como uma oportunista que usou a doença da mãe para manipular Alexander, enquanto ele seria retratado como um predador que se aproveitava de mulheres desesperadas. Isso é mentira, Helena disse, encontrando sua voz. Claro que é, querida. Isabela respondeu com falsa simpatia. Mas mentiras bem contadas são mais interessantes que a verdade, e eu tenho evidências muito convincentes. Márcia abriu uma pasta, espalhando fotos sobre a mesa. Eram imagens deles conversando no escritório, mas os ângulos e a iluminação faziam tudo parecer íntimo, romântico, até sexual. A mais comprometedora mostrava o momento em que Alexander havia tocado o rosto de Helena, mas cortada de forma que parecia um beijo.
Photoshop é uma ferramenta maravilhosa, Isabela comentou casualmente. Alexander se aproximou da mesa, examinando as fotos com horror. Ninguém vai acreditar nisso. Oh, eles vão. Especialmente quando eu contar como você ofereceu pagar a cirurgia da mãe dela em troca de favores especiais. Como você a promoveu de faxineira para assistente pessoal da noite para o dia. Como vocês ficam sozinhos no escritório, até altas horas. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. A narrativa estava perfeitamente construída, verossímil o suficiente para ser acreditada, especialmente em uma sociedade que sempre assumia o pior sobre mulheres pobres que se relacionavam com homens ricos. Você tem 48 horas para decidir, Isabela disse, recolhendo as fotos. Marcos livre e 10 milhões, ou vocês dois na primeira página de todos os jornais de escândalo do país. Ela se dirigiu à porta, parando para um último golpe. Ah, Helena, querida, espero que tenha aproveitado seu momento de princesa. Porque se essa história vazar, você nunca mais conseguirá emprego em nenhuma empresa respeitável de São Paulo. Quem vai querer contratar a mulher que seduziu o chefe? Quando elas saíram, o silêncio no escritório era ensurdecedor. Helena se deixou cair na cadeira, tremendo. Ela tem razão, Helena murmurou. Se essa história sair, minha vida acabou. Minha mãe vai descobrir, minha família, todos vão pensar que sou uma... Não diga essa palavra, Alexander interrompeu bruscamente. Por quê? É o que todos vão pensar mesmo. Alexander se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Helena, olhe para mim, nós sabemos a verdade. Isso é o que importa. A verdade? Helena riu amargamente. Qual verdade, Alexander? Que você salvou minha mãe por pura bondade? Que me deu este emprego por mérito? Que não há nada entre nós além de uma relação profissional? Alexander ficou em silêncio, porque ambos sabiam que ela havia tocado no ponto central da questão. Eu tenho que sair daqui, Helena disse, se levantando. Tenho que voltar para minha vida real antes que seja tarde demais. Não. Alexander se levantou também. Não vou deixá-la pagar por meus erros. Então, o que vai fazer? Pagar os 10 milhões? Deixar Marcos livre? Alexander olhou pela janela para a cidade que havia conquistado, o império que havia construído. Por 20 anos, havia lutado para chegar onde estava. Mas agora, olhando para Helena, percebeu que nada disso importava se ele a perdesse. Não sei ainda, ele admitiu, mas vou encontrar uma saída. Helena o encarou por um longo momento, memorizando seu rosto. Se você me amasse de verdade, ela disse suavemente, me deixaria ir embora, porque ficar vai destruir nós dois. Antes que Alexander pudesse responder, ela pegou sua bolsa e saiu do escritório, deixando-o sozinho com o peso de uma escolha impossível. Seu império ou seu coração? Alexander passou 2 noites em claro tentando encontrar uma saída. Contratou investigadores particulares para procurar evidências contra Isabela, consultou seus melhores advogados sobre as opções legais, até mesmo considerou pagar os 10 milhões. Mas cada caminho levava ao mesmo beco sem saída. Ou ele destruía sua empresa e libertava um criminoso, ou Helena pagaria o preço por um amor que ambos haviam tentado negar. Na quinta-feira pela manhã, 4 de abril, Alexander chegou ao escritório determinado a enfrentar Isabela. Não encontraria Helena lá. Ela havia pedido licença médica para cuidar da mãe, mas ambos sabiam que era uma tentativa desesperada de se proteger da tempestade que se aproximava. Eram 9 horas quando Márcia apareceu em sua porta. Não mais como sua ex-secretária, mas como mensageira de Isabela. Ela quer uma resposta, Sr. Blackwood. Diga a ela que preciso de mais tempo. Ela disse que você diria isso. Márcia sorriu maliciosamente. Por isso me mandou lhe dar isso. Ela jogou um jornal sobre a mesa. Alexander sentiu o sangue gelar ao ver a manchete do São Paulo Fofocas. Um tabloide sensacionalista. CEO bilionário em escândalo sexual com faxineira. A foto da primeira página mostrava Helena entrando no hospital sírio-libanês, claramente tirada no dia da cirurgia de sua mãe, mas a legenda sugeria algo completamente diferente. Helena Silva, 26,
ex-faxineira que se tornou assistente especial de Alexander Blackwood após encontros íntimos no escritório. Com mãos trêmulas, Alexander abriu o jornal. A matéria era um trabalho de ficção maliciosa, misturando fatos reais com insinuações venenosas. Contava sobre a promoção suspeita de Helena, sobre os encontros noturnos no escritório, sobre como Alexander havia custeado cirurgia, cara para a mãe da amante. Havia até uma suposta declaração de uma fonte próxima afirmando que Helena havia se gabado de ter o chefe na palma da mão. Isso é apenas o começo. Márcia disse, claramente satisfeita com a reação dele. Amanhã sai no Revista VIP, depois no Fofocalizando. No final da semana, todo o Brasil vai conhecer a história de amor de vocês. Alexander amassou o jornal com fúria. Onde está Helena? Provavelmente escondida em casa, tentando escapar dos repórteres que já descobriram seu endereço. O coração de Alexander disparou. Helena morava em uma pensão no Capão Redondo. Não havia segurança, não havia privacidade. Se os tabloides haviam descoberto onde ela vivia. Ele pegou as chaves do carro e saiu correndo, ignorando os gritos de Márcia atrás dele. A viagem até o Capão Redondo levou 1 hora no trânsito matinal. Quando Alexander chegou à rua de Helena, encontrou exatamente o que temia. Uma multidão de repórteres e fotógrafos cercando a modesta pensão, câmeras apontadas para as janelas do 2º andar. Alexander teve que estacionar 2 quadras, longe e caminhar. Quando os jornalistas o reconheceram, foi um frenesi. Senhor Blackwood, é verdade que prometeu uma promoção em troca de sexo? Como se sente sabendo que sua namorada só queria seu dinheiro? Vai se casar com ela ou foi apenas uma aventura? Alexander empurrou a multidão, ignorando as perguntas, tentando chegar à porta da pensão. Dona Irene, a proprietária, uma senhora de 60 anos, apareceu na porta com expressão furiosa. Senhor, é culpa sua essa bagunça toda. Onde está Helena? Saiu pela manhã com 2 malas. Disse que ia embora de São Paulo. Dona Irene cruzou os braços. Deixou isso para o senhor. Ela entregou um envelope amassado. Com mãos trêmulas, Alexander o abriu. Alexander. Quando você ler isso, eu já terei ido embora. Vou para Minas Gerais, para a casa da minha tia. Minha mãe está sendo transferida para um hospital público lá. Ela não quer mais sua ajuda. Depois de ver o jornal. Eu sei que você não teve culpa da chantagem, mas talvez isso seja melhor. Nós 2 sabíamos que era impossível desde o início. Pessoas como nós vivem em mundos diferentes e quando tentamos cruzar essa linha, só machucamos quem amamos. Obrigada por me fazer sentir especial, mesmo que por pouco tempo. Obrigada por me mostrar que eu poderia ser mais do que apenas a faxineira. Vou carregar isso comigo para sempre. Não tente me procurar, por favor, é melhor assim. Com amor. Helena, P.S. Devolvi o cartão da empresa e as roupas que você comprou. Não posso levar nada que me lembre do que não posso ter. Alexander sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras com amor pareciam se destacar da página, uma confissão final no momento da despedida. Ela chorou a noite toda. Dona Irene disse, sua voz suavizando um pouco. Ouvi através da parede, uma boa menina essa Helena. Não merecia essa humilhação. Alexander olhou ao redor. Os repórteres continuavam gritando perguntas. As câmeras não paravam de disparar. Vizinhos saíam de suas casas para ver o alvoroço. Crianças apontavam para ele como se fosse um animal de zoológico. Era isso que Helena havia enfrentado. A humilhação pública, o julgamento de desconhecidos, a destruição de sua privacidade e dignidade. Tudo por ter se apaixonado por ele. Seu telefone tocou. Era Dr. Eduardo Mendes. Alexander, preciso falar com você sobre a paciente Conceição. Silva. O que houve? Ela sofreu uma crise de ansiedade severa esta manhã após ver os jornais. Está internada novamente. A filha a trouxe, mas recusou qualquer tratamento ligado ao seu nome. Disse que preferem morrer com dignidade a aceitar dinheiro. Sujo. Alexander fechou os olhos. Não só havia perdido Helena, mas suas ações haviam colocado a vida da mãe dela em risco novamente. Doutor, por favor, faça tudo o que for necessário.
Eu pago, mas não deixe elas saberem. Alexander, talvez seja melhor deixar elas em paz por enquanto. Quando desligou o telefone, Alexander se sentiu completamente derrotado. Havia perdido a mulher que amava, causado sofrimento para uma família. Inocente? E para quê? Para proteger um império construído em relações vazias e sucessos que agora pareciam insignificantes. Ele voltou ao carro sob os flashes dos fotógrafos, ignorando as perguntas que continuavam chovendo. No banco do passageiro, encontrou uma sacola com as roupas que havia comprado para Helena e o cartão da empresa, tudo cuidadosamente dobrado e organizado, como ela sempre fazia tudo em sua vida. Dentro da sacola havia um último bilhete. Você me disse uma vez que eu merecia mais do que a vida me deu. Talvez você também mereça mais do que escolheu para você. Não deixe o medo de ser machucado novamente impedir você de ser feliz. Alexander dirigiu de volta para seu escritório, em silêncio, com o coração partido e a certeza de que havia perdido a única coisa real que já tivera na vida. Quando chegou à Torre Blackwood, encontrou Isabella esperando em sua sala, sorrindo como um gato que havia acabado de devorar um canário. Gostou da primeira amostra? Ela perguntou, folheando uma revista. Amanhã sai com ainda mais detalhes. Fotos da casa dela, entrevistas com vizinhos. Vai ser delicioso. Você conseguiu o que queria, Alexander disse, desabando na cadeira. Helena foi embora. Está satisfeita? Quase. Ainda falta a questão dos 10 milhões e da libertação do Marcos. Alexander a encarou com uma frieza que fez Isabella recuar ligeiramente. Pode esquecer o dinheiro. Pode esquecer Marcos. Faça o que quiser com sua história. Não. Tenho mais nada a perder. Tem certeza disso? Sua reputação empresarial? Seus contratos internacionais? Vão sobreviver. Sempre sobrevivem. Alexander se levantou. Mas você destruiu a única coisa que realmente importava. Espero que valha a pena viver com isso. Isabella saiu furiosa, gritando ameaças sobre o que faria nos próximos dias. Alexander não se importou. Sentado sozinho em seu escritório, olhando para a xícara de café que Helena havia preparado pela última vez, ele finalmente entendeu o que havia perdido. Não era apenas uma mulher. Era a chance de ser uma pessoa melhor. Era a possibilidade de amar e ser amado genuinamente. Era a oportunidade de descobrir que valia mais do que seu império de vidro e aço. E agora era tarde demais. 3 semanas se passaram desde que Helena havia fugido de São Paulo. Na pequena cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais, ela tentava reconstruir sua vida trabalhando na padaria da tia Marta, acordando às 4 da manhã para preparar pães e sonhos que alimentavam os trabalhadores locais. A rotina simples deveria ter sido um alívio após o caos da capital, mas Helena sentia-se como um fantasma de si mesma. Sua mãe, Conceição, havia se recuperado fisicamente da crise de ansiedade, mas algo havia se quebrado dentro dela. A mulher, orgulhosa que sempre enfrentara a pobreza de cabeça erguida, agora vivia envergonhada, convencida de que a filha havia se vendido para um homem rico. Nenhuma explicação de Helena conseguia mudar essa percepção. Mãe, eu nunca fiz nada de errado. Helena tentava explicar pela 10ª vez naquela manhã, enquanto preparava o café. Alexander me ajudou porque você é bonita e ele é homem. Conceição interrompeu amargamente. Não sou boba, Helena. Homem rico não ajuda mulher pobre por bondade. Sempre tem preço. As palavras cortavam Helena como facas. Era exatamente o que os jornais haviam insinuado, o que os vizinhos de São Paulo sussurravam, o que o Brasil inteiro agora acreditava sobre ela. Naquele dia, 25 de abril, Helena estava organizando o estoque quando tia Marta entrou na padaria, com expressão preocupada. Helena, tem uma mulher aqui querendo falar com você. Diz que é repórter, mas não parece com aqueles abutres que apareceram na primeira semana. Helena sentiu o estômago se contrair. Havia conseguido 3 semanas de paz, longe dos fotógrafos e das perguntas invasivas. Diga que não estou. Ela disse para te dar isso. Marta entregou um cartão de visita elegante. Marina Santos, revista Veja, disse que tem informações sobre o que realmente aconteceu em São Paulo. Helena hesitou. Marina Santos era uma jornalista investigativa respeitada,
conhecida por desmascarar escândalos políticos e corporativos. Não era o tipo que trabalhava com fofocas de tabloides. 5 minutos depois, Helena estava sentada em uma mesa no fundo da padaria, observando uma mulher de 40 anos, cabelos grisalhos presos num coque, que parecia mais professora universitária do que repórter sensacionalista. Senhorita Silva, sei que deve estar cansada de jornalistas, mas não sou como os outros. Marina começou, colocando um gravador sobre a mesa. Estou investigando um esquema de chantagem e manipulação que envolve seu ex-patrão e várias outras vítimas. Eu não sou vítima de nada, Helena respondeu defensivamente. Não? Então me explique por que uma mulher trabalhadora, honesta, que nunca teve problemas com ninguém, de repente se torna o centro de um escândalo nacional. Marina abriu uma pasta, espalhando documentos sobre a mesa. Isabela Moreira, ex-noiva de Alexander Blackwood. Nos últimos 2 anos, ela e Marcos Henrique, ex-sócio dele, montaram um esquema sofisticado de chantagem. Eles identificam pessoas próximas a empresários ricos, criam situações comprometedoras e depois vendem as histórias para tabloides ou usam para extorsão. Helena examinou os papéis. Havia fotos de outras mulheres, uma secretária, uma advogada júnior, uma fisioterapeuta, todas em situações similares, todas destruídas publicamente após se envolverem com homens poderosos. Isabela tem uma empresa de fachada que fornece serviços de relações públicas para várias companhias. Na verdade, ela planta funcionárias estratégicas, coleta informações comprometedoras e depois usa tudo como arma. Você está dizendo que ela planejou meu encontro com Alexander? Não exatamente. Vocês se conheceram por acaso. Mas quando Márcia, que já trabalhava para Isabela, percebeu que havia algo entre vocês, elas viram uma oportunidade perfeita para 2 chantagens pelo preço de uma. Marina mostrou extratos bancários. Márcia recebeu R$50 mil da empresa de Isabela na semana em que as primeiras matérias saíram. Os fotógrafos que descobriram seu endereço, também pagos por ela. Helena sentiu uma mistura de alívio e fúria, crescendo no peito. Mas por que estão contando isso agora? Por que não impediram na época? Porque eu precisava de mais evidências. E por quê? Marina hesitou. Porque Alexander Blackwood me procurou. O coração de Helena disparou. Ele me contratou para investigar Isabela 3 dias depois que você saiu de São Paulo, gastou mais de R$500 mil em investigadores particulares, hackers éticos, advogados. Ele está obcecado em limpar seu nome, para proteger a empresa dele. Não, Helena, para proteger você. Marina puxou outro documento da pasta, uma procuração legal. Ele está processando todos os tabloides por difamação. Está exigindo retratação pública e, mais importante, ela fez uma pausa dramática. Ele está doando todo o dinheiro que ganhar com os processos para um fundo de proteção a vítimas de chantagem e assédio midiático. Helena sentiu lágrimas queimando seus olhos. Ele também pagou discretamente o tratamento completo da sua mãe. O Hospital de Pouso Alegre recebeu uma doação anônima que cobre todos os custos médicos dela pelos próximos 5 anos. Como você sabe disso? Porque eu também investiguei ele. Queria ter certeza de que não era outro predador tentando limpar a barra. Marina sorriu pela primeira vez. Helena, nos últimos 20 dias, Alexander Blackwood virou São Paulo, de cabeça para baixo procurando por você. Contratou detetives, pôs anúncios em jornais do interior, até ofereceu recompensa para quem soubesse seu paradeiro. Por quê? Porque está apaixonado e porque descobriu que você estava certa, sobre ele, sobre vocês, sobre tudo. Marina pegou um envelope lacrado da pasta. Ele me pediu para entregar isso se eu te encontrasse. Disse que se você não quisesse ver ele depois de ler, respeitaria sua decisão, mas que você merecia saber a verdade. Helena pegou o envelope com mãos trêmulas. Seu nome estava escrito na caligrafia que ela havia aprendido a reconhecer nas últimas semanas como assistente. Tem mais uma coisa, Marina disse levantando-se. Marcos Henrique foi preso ontem. Fraude, chantagem, evasão fiscal. Isabela está foragida, mas a Interpol já emitiu mandado internacional. O esquema deles desmoronou completamente. Quando Marina saiu, Helena ficou sozinha com o envelope,
o coração batendo tão forte que parecia ecoar pela padaria vazia. Lá fora, a vida simples de Pouso Alegre continuava. Carros passando devagar, crianças brincando na praça, o sino da igreja marcando o meio-dia. Mas dentro daquele envelope estava a verdade que ela havia esperado por semanas, e talvez a chave para um futuro que ela havia pensado estar perdido para sempre. Com dedos trêmulos, Helena rasgou o lacre. Dentro havia uma única folha de papel e uma passagem de ônibus para São Paulo com data aberta. A carta começava com 2 palavras que fizeram seu mundo parar. Minha Helena. Ela respirou fundo, preparando-se para descobrir se o amor que havia sentido era real, ou apenas mais uma ilusão em sua vida de ilusões perdidas. Helena leu a carta 3 vezes antes de conseguir processar completamente as palavras. Minha Helena. Se você está lendo isso, Marina conseguiu te encontrar. Espero que não ache invasivo. Sei que pediu para não procurá-la, mas não consegui viver sabendo que você acredita nas mentiras que espalharam sobre nós. Passei as últimas 3 semanas descobrindo quem realmente destruiu nossa chance de felicidade. Isabela e Marcos criaram um esquema que durou anos, destruindo vidas inocentes por vingança e dinheiro. Você foi apenas mais uma vítima deles, como eu. Mas descobri algo mais importante. Descobri quem eu realmente sou quando estou com você. Durante 40 dias, você me mostrou que eu podia ser mais do que um CEO frio. Você me ensinou que riqueza sem amor é apenas números numa conta bancária, que poder sem compaixão é apenas tirania disfarçada. Você estava certa quando disse que eu havia construído muralhas, mas você também estava certa quando disse que eu merecia mais do que escolhi para mim. Você me deu esse mais, Helena. Você me deu a possibilidade de ser humano novamente. Não estou pedindo para voltar. Não estou prometendo que será fácil. Mas estou pedindo uma chance de provar que o que sentimos era real, que valia a pena lutar por isso. Se decidir que quer tentar de novo, me encontre no lugar onde tudo começou. Estarei lá todas as noites às 4 da manhã, esperando. Se decidir que é melhor seguir em frente, entenderei. Mas saiba que você nunca foi apenas a faxineira para mim. Você sempre foi e sempre será tudo. Com todo o meu amor. Alexander. Helena chorou até não ter mais lágrimas. Chorou pela dor desnecessária que haviam passado, pela manipulação cruel de Isabela, pela forma como o mundo havia tentado reduzir seu amor a uma transação sórdida. Mas também chorou de alívio, porque finalmente a verdade havia vindo à tona. Naquela noite, ela mostrou a carta para a tia Marta, que a abraçou com força. Vai, menina. Quem ama de verdade não desiste na primeira tempestade. Mas foi a conversa com sua mãe que selou sua decisão. Conceição, depois de ler a carta e os documentos que Marina havia deixado, segurou as mãos da filha com lágrimas nos olhos. Eu te julguei mal, minha filha. Pensei que tinha falhado na sua educação, que você havia se vendido por dinheiro, mas você apenas se apaixonou e por um homem que te ama de verdade. Mãe, vai, luta pelo seu amor. Eu ficarei bem aqui e quando vocês estiverem prontos, quero conhecer esse homem que minha filha escolheu. Na manhã de 28 de abril, Helena pegou o ônibus para São Paulo com o coração batendo descompassado. A viagem de 6 horas pareceu durar uma eternidade. Quando finalmente chegou à rodoviária da Tietê, às 2 da tarde, a cidade que havia sido sua casa parecia diferente. Mais barulhenta, mais agressiva, mas também mais viva. Ela foi direto para a pensão, onde Dona Irene a recebeu com um abraço apertado. Que bom que voltou, menina! Aquele homem não parou de vir aqui, perguntando por você. Todo dia trazia flores, mesmo sabendo que você não estava aqui. Helena tomou um banho, vestiu a roupa mais bonita que tinha, um vestido azul marinho simples que havia comprado com seu primeiro salário como assistente, e esperou. Às 3h30 da madrugada, pegou um táxi para a Torre Blackwood. O prédio estava quase vazio, apenas a equipe de segurança noturna e os funcionários da limpeza. Helena subiu ao 32º andar com um passe temporário que o porteiro, reconhecendo-a, havia gentilmente fornecido.
A porta do escritório de Alexander estava aberta, e ele estava lá. Sentado na mesma poltrona onde havia quase desmaiado, na primeira noite que se conheceram, olhando pela janela para a cidade que acordava. Ele parecia mais magro, cansado, mas quando a viu na porta, seus olhos se iluminaram de uma forma que fez o coração de Helena disparar. Helena. O nome saiu, como uma oração. Você disse que estaria aqui todas as noites. E estive. Todas as noites por 3 semanas. Eles se encararam através do escritório, 3 metros de distância que pareciam um abismo. Li sua carta. Helena disse, dando um passo para dentro. E Marina me mostrou as evidências. Então você sabe que... Sei que você gastou uma fortuna para limpar meu nome. Sei que processou meia imprensa paulista. Sei que minha mãe está protegida pelo resto da vida. Ela deu outro passo. Mas preciso saber uma coisa. Qualquer coisa. Quando você me tocou naquela noite, quando quase nos beijamos antes de Márcia aparecer, você já sabia que me amava? Alexander se levantou, caminhando lentamente em direção a ela. Eu sabia que você havia mudado minha vida desde o primeiro sanduíche que dividiu comigo. Sabia que você era a primeira pessoa em anos que me via como Alexander, não como o CEO. Sabia que quando olhava para você, sentia algo que pensava ter morrido dentro de mim. Eles estavam agora a apenas 1 metro de distância. Mas só entendi que era amor quando você saiu. Quando percebi que preferia perder tudo a viver, sem você. Alexander. Helena, eu não posso prometer que será fácil. O mundo vai nos julgar. Sempre haverá quem diga que você está comigo pelo dinheiro ou que eu me aproveito de você. Mas prometo uma coisa. Vou passar o resto da minha vida provando que nosso amor é real. Para você, para o mundo, para mim, mesmo. Helena sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez eram lágrimas de felicidade. Você ainda me acha apenas a faxineira? Alexander sorriu, estendendo a mão para tocar o rosto dela com a mesma gentileza da primeira vez. Não, meu amor, você nunca foi apenas nada. Você é tudo. Meu tudo. Quando finalmente se beijaram, foi como se o mundo se realinhasse. Todos, os obstáculos, toda a dor, toda a separação, se desvaneceram no calor daquele momento. Helena sentiu-se completa pela primeira vez na vida, não porque havia conquistado um homem rico, mas porque havia encontrado alguém que a amava por quem realmente era. 6 meses depois, os jornais que antes haviam destruído sua reputação estampavam manchetes diferentes. CEO casa com grande amor de sua vida e o conto de fadas real de São Paulo. A cerimônia foi simples, na igreja de Pouso Alegre, com a presença de Dona Dina Conceição, completamente recuperada e orgulhosa da filha, tia Marta e de alguns poucos amigos verdadeiros. Alexander havia insistido que fosse na cidade natal de Helena, longe dos holofotes de São Paulo. Durante a troca de votos, Alexander olhou nos olhos de sua noiva e disse: Helena, você me ensinou que o amor verdadeiro não vê classes sociais, não calcula custos e benefícios, não mede patrimônios. Você me mostrou que às vezes a pessoa mais valiosa está bem na nossa frente, apenas esperando para ser vista. Prometo te ver, te valorizar e te amar pelo resto da minha vida. Helena, com lágrimas de felicidade, respondeu: Alexander, você me mostrou que eu valia mais do que sempre acreditei, que eu merecia ser amada não pelo que podia oferecer, mas por quem eu era. Você transformou minha vida não com dinheiro, mas com amor verdadeiro. Prometo nunca mais me esconder nas sombras, porque ao seu lado descobri que posso brilhar. Quando o padre os declarou marido e mulher, toda a igreja aplaudiu. Mas para Helena e Alexander, só existiam eles dois, 2 almas que haviam se encontrado na madrugada paulistana e descoberto que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Mais tarde, durante a festa singela no quintal da tia Marta, Alexander puxou Helena para dançar sob as estrelas mineiras. Algum arrependimento? Ele perguntou, rodopiando-a gentilmente. Helena sorriu, olhando para o homem que havia transformado sua vida não pela riqueza que possuía, mas pelo amor que oferecia. Nenhum. E você? Só um.
Alexander disse, puxando-a mais perto. Qual? Deveria ter reparado em você muito antes. 3 anos perdidos em que poderíamos ter sido felizes. Helena beijou-o suavemente. Não foram perdidos, foram necessários. Eu precisava estar pronta para acreditar que merecia você, e você precisava estar pronto para me ver. Enquanto dançavam sob o céu estrelado de Minas Gerais, longe das luzes de São Paulo, mas perto de tudo que realmente importava, Helena e Alexander souberam que haviam encontrado algo mais valioso que todo o dinheiro do mundo. Um amor que os via como realmente eram e os amava exatamente por isso. E na pequena Pouso Alegre, entre pessoas simples que entendiam o valor das coisas verdadeiras, a faxineira e o CEO descobriram que às vezes os contos de fadas acontecem na vida real. Basta ter coragem suficiente para acreditar que todos merecem ser felizes, independentemente de onde começaram suas histórias.